Olá, bom dia, que bom poder entrar na sua casa nessa manhã de hoje e trazer a você uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, uma mensagem que será revelada ao seu coração. Que você possa convidar mais pessoas a estar vendo esse nosso programa. Ligue para mais 3 pessoas, chame mais pessoas para estar com você aí na sala da sua casa, para que você possa receber essa palavra poderosa da parte de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, que é a palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Nós estaremos lendo a partir do verso 24. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa, e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. A palavra de Deus, ela é única. A palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus é maravilhosa. Mas existem 2 tipos de pessoas na igreja. E é Jesus quem fala a respeito dessas pessoas. Existe aquela pessoa que ouve a palavra de Deus e até adquire conhecimento, mas volta para sua casa exatamente da forma que entrou na igreja. Existe aquele homem, aquela mulher que ouve a palavra de Deus e, ao ouvir a palavra de Deus, coloca essa palavra em ação. Jesus diz assim: aquele que ouve e pratica, ou seja, aquele que recebe a palavra e imediatamente coloca essa palavra em prática, esse é um homem prudente, porque ele recebeu a palavra, ele ouviu a palavra, ele diz assim: essa palavra é para mim. Portanto, eu vou entrar em ação, não vou ficar de braços cruzados esperando as coisas acontecerem. Mas eu recebo essa palavra, eu ouço essa palavra e imediatamente coloco essa palavra em ação. Jesus diz que esse é o homem prudente. Porque aquele que ouve a palavra e não coloca em prática, fica apenas na teoria, apenas no conhecimento, esse é um insensato. Por quê? Porque ele vai ficar uma pessoa distraída. Ele vai ficando olhando os ventos, ele fica olhando a chuva cair e na verdade ele está tão distraído que ele ouviu a palavra, mas não colocou a palavra em prática, e essa palavra vai acabar se perdendo. Meu querido, uma pessoa distraída é exatamente aquele que perde aquilo que recebeu, aquilo que ele ganhou. Por isso a palavra distração. Tração é uma força, tração é um movimento. A distração faz com que os movimentos se acabem. E aí você acaba perdendo aquilo que Deus tem para a sua vida. Você vem à casa do Senhor para receber um milagre da parte do Senhor, para se movimentar a partir daquilo que Deus ensina, mas precisa receber e precisa saber que a palavra precisa ser colocada em prática. Pratique a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 1, verso de número 22, diz assim: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, porque se você for somente ouvinte, você está se iludindo em falsos discursos. Isso é muito sério.
ouvirmos a palavra e deixarmos que essa palavra seja apenas um discurso, ou seja apenas um blá 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 na nossa vida. Não é esse o propósito da palavra de Deus. O distraído é aquele que não coloca a palavra em ação, é aquele que não vive a palavra, até ouviu, mas não está vivendo a palavra. Por isso que Jesus fala de 2 alicerces. Ele compara as pessoas a 2 alicerces. Um alicerce fundamentado na rocha, o outro alicerce fundamentado na areia. Mas quando, querido, eu quero que você me entenda, quando você demonstra a sua ação, na verdade você está confiando em Deus, você demonstra a sua ação, você está confiando em Deus, e Deus começa a agir na sua vida. Por quê? Porque você confiou em Deus. Por isso que a palavra nos leva a um movimento. Eu quero que você entenda que eu estou falando com você, você tem um potencial, mas esse potencial precisa ser colocado em ação. Você recebe a palavra, mas a palavra precisa ter ação na sua vida. Senão, você é exatamente como uma dinamite. Uma dinamite é interessante porque eles nas pedreiras, eles furam aqueles buracos e colocam ali as bananas de dinamite, não é verdade? Mas se não colocar fogo naquela dinamite, meu querido, vai ficar tudo exatamente do jeito que estava. Existem pessoas que estão na igreja, mas a vida está exatamente do jeito que era, há muito tempo atrás. É uma dinamite que está servindo de enfeite, que ainda não foi acionada. E o que Jesus nos ensina é que nós precisamos acionar essa dinamite. Precisamos botar fogo nessa dinamite. Porque uma vez que coloca fogo, ela vai provocar um estrondo. Ela vai fazer uma diferença tremenda. E foi exatamente isso que Jesus fez. Ao começar o seu ministério, Jesus estava assentado no templo, ouvindo o rabino dar um ensinamento, e de repente o rabino chama: você, por favor, venha cá e leia o que está escrito aqui no profeta Isaías. Quando Jesus lê que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, Ele me chamou para libertar os cativos, para pregoar o ano aceitável ao Senhor. Jesus diz assim: essa palavra está se cumprindo agora. E a partir daquele momento, querido, entenda isso, a partir daquele momento, Jesus já saiu, já expulsou demônios, já curou a sogra de Pedro, milagres começaram a acontecer. Por quê? Porque ele ouviu a palavra, colocou a palavra em ação e começou a operar milagres. Talvez o que você mais precisa nesse dia de hoje é colocar a palavra de Deus em ação, é viver essa palavra e de forma intensa. Por isso que cada palavra que você ouve, ela tem um propósito. Você não está ouvindo essa palavra por acaso. Essa palavra tem um propósito. Aliás, toda palavra tem um propósito. Você tem um nome e existe um propósito no seu nome. Eu nunca vi alguém que dissesse: eu não tenho nome. Eu nunca vi. Todo nome tem um propósito. Qual é o propósito do seu nome? Você usa tão pouco o seu nome, não é verdade? Mas as pessoas usam o seu nome. E o seu nome tem um propósito. Diga comigo: o meu nome tem um propósito. Qual é o propósito? O propósito é que Deus, mesmo antes do seu nascimento, filha, preste atenção, amado, escute. Mesmo antes do seu nascimento, Deus já te conhecia e já te chamava pelo seu nome. Está escrito na palavra. Você não é uma pessoa qualquer. Você tem um nome. E o seu nome é para que você seja chamado por pessoas, mas que seja também chamado pelo Senhor.
Um dia um jovenzinho, uma criança, chamada Samuel, estava no templo. E o sacerdote Eli já estava adormecendo, já estava com as vistas cansadas. E de repente Deus fala assim: Samuel. Samuel achou que foi Eli que estava chamando a ele. Às vezes nós confundimos a voz de Deus. Samuel correu, Eli, o que foi que o senhor me chamou? Ele disse assim: Samuel, eu não te chamei. Daí a pouco Deus fala de novo: Samuel. Você sabia que Deus te chama pelo seu nome? E Samuel corre de novo a Eli, e ele diz assim: Samuel, se ouvir de novo, diz assim: Senhor, eu estou aqui. Se ouvir essa voz de novo, diga: Senhor, eu estou aqui. Essa é uma chave para que você possa levar o seu propósito adiante. E aí Deus fala pela terceira vez: Samuel, e Samuel diz assim: Senhor, eu estou aqui. E Deus começou a fazer coisas tremendas na vida de Samuel. O mesmo aconteceu em relação a Jeremias. O mesmo aconteceu em relação a Pedro. O mesmo aconteceu em relação a João. O mesmo aconteceu em relação a Saulo. Deus diz a Saulo: Saulo, por que é que você está me perseguindo? O Senhor conhece meu nome? Quem é o Senhor? Meu querido, Deus te conhece pelo seu nome. E você precisa estar atento à voz de Deus, porque Deus te criou com um propósito. Deus tem algo com você. Eu estou falando com você. Não interessa onde você se encontra hoje. Deus tem algo a fazer na sua vida. Eu não sei se você me ouviu. Por isso, ai daqueles que cometem ou defendem a lei do aborto. Vidas que Deus tem propósito, tem projeto. E, no entanto, algumas pessoas se arvoram a querer destruir essa vida. Não faça isso. Eu quero que você entenda, filha, que Deus tem algo na sua vida. E o que é que consiste? Por favor, preste atenção. Deus te deu um nome. O nome é para que você seja chamado. Você é chamado por Deus, mas existe um processo, existe um trabalhar de Deus na nossa vida, para que nós cheguemos àquilo que Deus tem para conosco, para que cheguemos ao propósito. Então preste atenção, primeiro Deus chama, depois Deus começa a trabalhar a sua vida, e depois você cumpre o propósito da parte do Senhor. Por assim com os homens que estão narrados aqui nas Escrituras. É assim comigo e será, e é assim também com você. Deus nos chama. E quando Deus nos chama e nós ouvimos a voz de Deus, aí Deus começa a trabalhar em nossas vidas. Foi assim com Jesus. Jesus tinha uma função, Jesus tinha um ministério, Jesus foi chamado, Jesus foi enviado à terra para pregar o evangelho, para fazer com que pessoas fossem salvas e transformadas. Só que Jesus também passou pelo processo que nós chamamos de deserto. Então Deus chama e nós entramos no processo, ou seja, no trabalhar de Deus. Aliás, eu quero avisar a você que Deus está trabalhando a sua vida. Alguns dizem assim: eu não estou vendo Deus agir na minha vida. Deus está trabalhando na sua vida. Outros dizem assim: parece que Deus se esqueceu de mim. Não estou vendo nada, não estou vendo, olha, eu não sei nem se Deus me conhece. Não, Deus te conhece, Deus tem um chamado e um propósito na sua vida. Mas muitas vezes, aos distraídos, aqueles que não colocam a palavra em ação, acabam ouvindo outras vozes. E essas outras vozes são vozes muitas vezes do maligno, que diz assim: você não presta, você não está com nada, você não vai ser nada. Isso não é voz de Deus, isso é voz do diabo. Entenda isso. A voz de Deus é: filho, eu te escolhi, filho, eu estou te chamando. Eu tenho um propósito para a sua vida. Jesus passou pelo deserto. Era a preparação para que ele iniciasse o ministério dele. Portanto, quando Deus te chama, não queira apressar as coisas. Não queira pular etapas. Não se sobe 10 degraus em uma passada só. É degrau por degrau. A nossa caminhada se faz assim,
Alguns, ao ouvirem o chamado de Deus, se avoram e dão passos além daquilo que deveria dar. Não era o tempo, Deus ainda estava trabalhando, adiantou as coisas, e muitas coisas vão dar errado. Outros ainda estão fora do chamado de Deus. Um homem ou uma mulher fora do chamado de Deus, ela não é uma pessoa feliz. Se você, porventura, está fazendo algo, e você percebe, olha, não é isso, eu não gosto de fazer isso, não tem a ver comigo, não está na minha essência, pode ser até que Deus esteja trabalhando o seu caráter. Mas você precisa ficar atento, porque o passo seguinte vai ser exatamente daquilo que Deus tem para a sua vida. Eu quero que você entenda uma coisa, querido. Chamado, processo e realização. O que é um chamado? Deus tinha um chamado com um homem chamado Moisés. Moisés era um hebreu e que, no entanto, crescera dentro do palácio de Faraó. E um certo dia, estava tudo bem para Moisés. Tinha riqueza, tinha fortunas, estava dentro do palácio. Mas um dia Moisés viu um egípcio maltratando um hebreu. E subiu dentro de Moisés uma indignação. Isso não está certo. Eu não posso ficar parado. E Moisés matou aquele egípcio. E logo em seguida, Moisés foi para o deserto. Muitas vezes nós passamos pelo deserto. Deserto é um lugar de tratamento de caráter. Talvez você esteja passando por um deserto. Deixa Deus te tratar. Deixa Deus te moldar. Deixa Deus, meu querido, realizar uma obra na sua vida. Deus está trabalhando. Ele não desistiu de você, Ele não vai desistir de você. O que Ele está fazendo é apenas te preparando, Ele está apenas te arrumando, para que quando você chegar lá na frente, você esteja preparado. Porque uma das piores coisas que existe é exatamente uma pessoa começar a fazer algo para o qual ele ainda não está preparado. Dá confusão, dá problema. É como colocar uma moto potente na mão de uma criança que não sabe pilotar. Vai dar acidente e pode ser que dê até morte. Mas você não foi feito para morrer de repente assim. Você foi feito para cumprir um propósito da parte de Deus. Até que chega o momento, depois de 40 anos do deserto, ouvindo a voz de Deus, entendendo que Deus estava trabalhando na vida dele. Aí Moisés podia até dizer, eu estou velho demais. Mas Deus disse, não, Moisés, é exatamente a hora de eu começar a fazer uma obra na sua vida. Agora você vá e liberta o meu povo do Egito. Todos nós fomos desenhados com um propósito. Deus tem meu querido, você é único. Você tem um nome, você é um chamado de Deus, mas Deus tem um projeto, Deus tem um propósito específico com a sua vida. Eu quero que você entenda isso, por favor. Talvez você esteja ouvindo até os dias atuais, ouvindo o inimigo falar que você não está com nada. Talvez seja o seu pai que um dia falou, meu filho, você não vai prestar. A sua mãe. Na verdade, muitas vezes os pais, às vezes os avós, eu não sei quem, colocou a mão na sua cabeça e diz, meu filho, você não vai dar em nada. Alguém te disse essa palavra não veio da parte de Deus. Essa palavra veio do inferno para te destruir. Mas hoje você está ouvindo o quê? A palavra de Deus. A quem que você está atento? Aquilo que Deus diz ou aquilo que disseram ao seu respeito? Jesus diz que aquele que que ouve a palavra, primeiro, ouvir. O que você está fazendo hoje? Você está ouvindo. Eu preciso ouvir e praticar aquilo que eu ouvi. Você ouve, você recebe, mas não fica de braços cruzados. Você recebe, mas não fica parado, esperando. Quando Deus preparar, meu querido, Deus já preparou.
Você ouve o chamado, você recebe a palavra e você parte para ação. Eu preciso colocar essa palavra que eu recebi em ação, porque a palavra de Deus colocada em ação é o milagre que você está esperando da parte do Senhor. Eu não sei se você ouviu o que eu disse. Deus está fazendo, Deus está realizando, Deus está operando na sua vida. E Deus está fazendo, e Ele quer, Ele se alegra dos seus filhos, das suas filhas, que ouvem a sua palavra e colocam a sua palavra em ação. Será que você entendeu o que eu disse? Eu quero convidar você a se colocar sobre os seus pés. E eu quero pedir ao Senhor que venha te fortalecer nesse dia de hoje. Em nome de Jesus Cristo. Deus, nós te louvamos. Nós bendizemos o teu nome. Coloca a mão sobre o seu coração. Pai, a tua palavra foi pregada, a tua palavra foi anunciada. Portanto, nesse dia de hoje, Pai, existem homens e mulheres recebendo a palavra, mas essa palavra vai ser colocada em ação, Pai querido, porque a tua palavra colocada em ação é igual ao milagre, ou significa um milagre. Meu Deus, nós não estamos aqui para recebermos uma palavra e continuarmos passivos. Nós estamos aqui para ouvirmos a sua palavra e sermos semelhantes a uma casa edificada sobre a rocha. Fortaleça esse homem, fortaleça essa mulher, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus.